Alô, gente boa. Eu estou sendo informado aqui que eu já estou transmitindo ao vivo para você. Então, vamos chamar todo mundo. E essa é a vantagem de você clicar no sininho, é que ele chama você para vir. Então, aproveitemos, vamos chamando os amigos. Ou, se você viu o sinalzinho de que tem live minha agora começando, vai entrando. Estou vendo que o número aqui está crescendo subitamente, muita gente chegando. Vamos aumentar muito, muito mais. E eu espero que você faça isso agora, tá bom? Então, vamos chegando, subindo, 455, nós vamos embora. Podem ir entrando. Obrigado e por todos os que estão me dando parabéns também pelo dia de hoje, que é o dia do meu aniversário. Foi quando eu nasci, em 15 de março de 1955, e, e meu pai passou a vida inteira, enquanto de fato ele viveu, desde que eu nasci, o que se diz na família é que ele, naquela euforia de ter tido o primeiro filho, e para ele isso era uma coisa muito mais importante do que a maioria das pessoas de hoje conseguem entender, mas por ter tido o primeiro filho e ter coincidido com o dia em que tinha jorrado petróleo no Amazonas, num lugar chamado Nova Olinda, e ele dizia: hoje jorrou petróleo em Nova Olinda e jorrou petróleo lá na minha casa também. Naquele tempo, o petróleo não era visto como ele é visto, sentido e entendido hoje. Naquele tempo, o petróleo era ouro. O que se sabia das consequências do que o petróleo traria à vida e ao mundo era mínimo. E isso tem a ver também com a arte de interpretar, você entender em que ambiente, em que circunstância, em que momento, em que tempo, cercado pelo que as pessoas diziam, o que diziam e como diziam, conforme meu pai, que no dia do meu aniversário, no dia que eu nasci, ele saiu com aquela alegria. Hoje jorrou petróleo em Nova Olinda, do Amazonas, e jorrou petróleo na minha casa também, que era eu. Eu hoje não consigo me identificar como uma dádiva de petróleo. Mas para ele, aquele tempo, era como se tivesse jorrado ouro, jorrado prata, jorrado uma água mineral de uma qualidade totalmente diferente. Era isso que ele queria dizer. Jorrou riqueza, jorrou uma herança de Deus na minha casa. Era a expressão dele, que era agnóstico. Mas foi assim que ele se expressou, que ele falou, não é? Então, hoje você ouve uma coisa desse tipo e, e não soa bem a você, a menos que você seja de uma disposição ideológica daquele tipo que quer mesmo usar petróleo, carvão e tudo quanto polua a atmosfera, dizendo que não tem nada acontecendo. Mas se você tiver um pouco mais de sensibilidade, de consciência, de percepção, você não associa o futuro ao petróleo nem ao carvão, você associa ao vento, à água, a energias limpas, ao sol e a outras formas que serão entendidas e absorvidas dentro de pouco tempo. A gente vai ver. Mas eu dizia, você veja como algo que num tempo significou uma coisa, no outro tempo pode ser entendido de uma outra forma. E hoje em dia
com as categorias de um ambientalista, por exemplo, ou de qualquer pessoa preocupada com o meio ambiente, se um pai tivesse um filho e não se visse a graça da sua expressão, da sua alegria, dizendo que tinha jorrado petróleo num certo lugar e tinha jorrado petróleo na casa dele também, vejam, lembrem, eu disse na casa de um ambientalista ou de uma pessoa extremamente comprometida com a preservação do meio ambiente. Isso nunca seria uma notícia, uma boa nova. Nunca. A pessoa dizer, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Mais um para sujar tudo. Porque os tempos mudam profundamente o significado das coisas. Tanto do ponto de vista linear, como eu estou falando, de 65 anos para cá, foi quando jorrou petróleo em Nova Olinda e meu pai falou o que falou porque eu nasci. Isso, do ponto de vista da história linear de apenas 65 anos, vai mudando assim como mudou em apenas 65 anos. Tanto quanto muda, os significados mudam dependendo também dos ambientes particulares nos quais as pessoas estejam vivendo. Os olhares, os sentimentos, as interpretações e os significados são profundamente alterados, de modo que, para pessoas diferentes, as mesmas coisas podem significar e ter impactos completamente diferentes. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a nova praga não é o coronavírus apenas. O novo coronavírus traz consigo muito mais do que aquilo que, do ponto de vista médico, orgânico, já se sabe exaustivamente que traz. E a palavra é exaustivamente, para mim, pelo menos, a exaustão. E sei que tem que haver essa repetição, porque tem gente que, para quem a Terra é plana, vai dizer o quê? Que o coronavírus é um perigo? O cara necessariamente não vai concordar com você. Você vai dizer que o homem irá à Lua outra vez nos próximos 2, 3 anos para uma pessoa que não acredita que o homem saiu daqui para a Lua em tempo algum? É uma certa perda de tempo, só muito argumento, muita prova, muita demonstração. Alguns você tem que colocar o cara dentro da cápsula e mandá-lo até lá. Mas ele pode ainda voltar dizendo que ficou dentro de um simulador, foi hiperreal, mas não foi verdade, e que ele foi objeto de uma trucagem holográfica. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que aquela velha frase de antes, que cada cabeça é uma sentença. E nós estamos experimentando agora, no Brasil, o coronavírus como uma experiência quase primeira na nossa história mais recente, dos últimos 100 anos. Portanto, todos os brasileiros, com raríssimas exceções, todos os brasileiros não estão treinados nem preparados para lidar com uma circunstância coletiva que demande uma consciência coletiva idêntica, igual à mesma, simultaneamente e prontamente, porque nós não temos esse treino, nós não passamos pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, nós não sofremos a gripe espanhola, não tivemos alguns dos ataques virais e bacteriológicos que aconteceram em vários lugares do mundo.
não sofremos nenhuma calamidade tão extensa como as que sofreu o Japão. E por falar em Japão, que tem toda essa experiência, vocês vejam que os japoneses no início resistiram à informação. Não é que se espere que haja uma resposta alardiosa, angustiosa, histérica, paranoica. Não. Basta haver consciência, basta haver os devidos cuidados, basta haver o bom senso mínimo. Mas há uma resistência enorme para a gente sair do nosso conforto, da nossa tranquilidade. E admitir essas coisas é ter que admitir a recriação do mundo em muitos aspectos, de muitas práticas. O nosso mundo tem que ser refeito. Por isso os japoneses que viveram tudo isso resistiram no início. Viram os italianos que passaram pela Primeira, pela Segunda Guerra, por tantas outras guerras e situações, como eles quase que ficaram cínicos diante da situação e as consequências são o que as consequências estão demonstrando ser, no caso deles. Como no início, nos Estados Unidos, o presidente americano tratou como coisa de somenos o que estava acontecendo, achou e julgou na obsessão ideológico-política que era um ardil da China para chamar atenção numa direção enquanto ela se preparava em outras. Então, as cabeças são muitas as interpretações ou as conveniências ou as dificuldades de mudança e de adaptação. E num país jovem como esse nosso, onde os nossos ataques até aqui mais graves para essa geração mais jovem que está me assistindo é do Aedes aegypti para cá. Eles não viveram nem os grandes surtos passados de gripe, de malária, como eu experimentei, ou de hepatite lá no Amazonas, ou de cólera, ou de um monte de outras coisas que fizeram muito mal, mas não chegaram a ser pandêmicos e nem endêmicos. Havia concentrações. Mas, por exemplo, a lepra, quando eu era criança, no Amazonas, era alastradíssima. Você, aonde quer que fosse, encontrava alguém na rua, no mercado, no mercadão, nas calçadas, você encontrava leprosos com muita facilidade. E as pessoas sentiam de outro modo, interpretavam de outro modo. Diferente do modo antigo que apedrejava e diferente do modo atual, que sabe que tem cura e às vezes não se importa tanto. Era um posicionamento mediano. Se olhava, sabia, não chegava tão perto, mas também não corria de ninguém. Mudou, as gerações vão mudando em relação às mesmas coisas. E aqui nós somos um povo jovem e estamos tendo uma experiência que na nossa história é única. E na história de muitos outros países do mundo ainda é única também. No poder que tem, de viralidade, de expansão, nas sutilezas que carrega, na sua expressão assintomática em crianças ou em outras pessoas, em cujos organismos elas não têm manifestação e o indivíduo se torna um transmissor inconsciente. E é aí que mora o perigo, porque nós também somos um povo extremamente afetuoso. Graças a Deus, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente faz isso até com os estranhos. A gente beija uma pessoa que você está conhecendo pela primeira vez na vida, você vai lá e dá um beijinho de um lado e de outro. Em alguns lugares são 3, em alguns lugares são 4. É inadmissível não cumprimentar uma pessoa, não é com um toquinho, é aperto de mão. Abraço é praticamente inevitável, faz parte
do nosso sentir, do nosso interpretar. Nós somos todos instintivamente pró-virulência na nossa manifestação cultural. Então, para nós é uma experiência psicologicamente nova, emocionalmente nova, porque é historicamente, provavelmente, a primeira desse âmbito, e mais, com esse nível de divulgação dioturna na mídia aberta, na internet, para onde você olha, nos grupos de amigos e famílias, o assunto é só esse. E aí os sentimentos vão se manifestando. Diante de toda a saturação, a gente vê a manifestação das interpretações, dos sentimentos, das sensações das pessoas. Por exemplo, se ao invés de coronavírus, o que nós estivéssemos tendo fosse um bombardeio, pessoas morando em lugares diferentes da cidade, pessoas que se amam, pai e mãe num lugar, ou pais e mães separados, cada um em lugares outros, filhos morando em lugares diferentes, e se são filhos também de novos casamentos ou de segundos ou terceiros casamentos, tem uma multiplicidade de culturas e de interpretações e de criações, e um bombardeio novo, totalmente novo. E aí as respostas, as preocupações de cada um com a fragilidade do pai, da mãe. Tem uns que querem que o pai se meta num bunker e a mãe noutro, ou ambos no mesmo. Alguns até dizem, não, é melhor ficarem separados para que vocês não se contagiem. Cortem todos os serviços, todos os contatos, todos os encontros. Tem outros que vão para o outro polo, diz, não, eu preciso ir beijar mamãe, eu preciso beijar papai, eu preciso ficar bem do lado dele. E as reações vão se cruzando também. Num tempo de internet, as pessoas falam umas com as outras o tempo todo, expressam as suas opiniões a respeito das mesmas figuras, do mesmo pai, da mesma mãe, dos mesmos amores, dos mesmos carinhos. E como a situação é nova, como às vezes os observadores da situação e das aplicações da situação, por exemplo, a pai e a mãe, são pessoas de culturas e de visões e de emoções diferentes, às vezes o coronavírus começa a contagiar e a infectar, aonde ele nunca chegou, mas chegou através de palavras, pensamentos, sentimentos, interpretações diferentes. Tem aqueles que são completamente ascéticos e tem aqueles que te citam a palavra, dizendo, não, está faltando é fé, confiança. Então você fica entre mundos o tempo todo. Tem uns medianos que, para os ascéticos, são ainda demais, e que para aqueles que são cheios de ousadias, dizendo, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, para esses que dizem isso, esse mais mediano também já é demais. Ou seja, ninguém está no ponto para ninguém num processo como esse, em que a cognitividade é paulatina, não é uma gripe, por enquanto, ela vai se tornar, daqui a um ano, ela vai virar mais uma gripe, só isso. Mas, por enquanto, ela é como a primeira gripe. Por enquanto, ela tem o poder das primeiras coisas. Por enquanto, ela está para além das nossas vacinas, tratamentos imediatos. Por enquanto, o melhor recurso contra ela são essas prevenções, cujas etiquetas estão sendo repetidas a 3x2. Além disso, a melhor prevenção além das etiquetas, é uma boa alimentação,
fortalecer o organismo, fortalecer o poder imunológico, especialmente dos que já passaram da puberdade, fortalecer cada vez mais, e tanto mais velho quanto seja o indivíduo, mais fortalecido em todos os tipos de necessidade que o organismo precisa para ter uma boa barreira imunológica. E, além de tudo, ter uma boa cabeça, tem que dormir bem e tem que ficar bem acordado. Sem essa paranoia derruba a imunidade. O medo, o pânico destrói a imunidade. Então, além de que a gente tem que erguer a imunidade orgânica, a gente tem que ajudar a imunidade orgânica a se manter pelo nosso equilíbrio, pela nossa pacificação, pela nossa lucidez, pela nossa confiança, em todos os níveis, agindo em todas as dimensões com paz. Porque, do contrário, o que vai acontecer é que vai ter um monte de casa onde o coronavírus nunca chegou, nem passou perto. Mas depois que ele se torne já vacinável contra, se torne só uma gripe que a gente tem adquirido anticorpos para combater, tem muita gente, todavia, que deixou que essa contingência, essa circunstância entrasse no coração com uma virulência emocional e psicológica que às vezes separa pessoas umas das outras. Por exemplo, a gente ia fazer uma festa de aniversário dos meus 65 anos aqui em casa, só para os nossos filhos e netos. E aí depois, quando chegamos na quinta-feira, de quinta para sexta, fomos vendo o agravamento da situação e eu escrevi de maneira unilateral, nem consultei carne e sangue, não perguntei à minha mulher, tanto quanto a ninguém, se eu deveria ou não deveria fazer a nossa festinha modesta, só para os filhos que moram aqui, menos um deles que esteve gripado já a semana inteira e que não viria por esse simples fato de estar doente, mas para os outros todos que estão assintomáticos de tudo. Mas eu escrevi lá dizendo não teremos a celebração do meu aniversário, para a gente não correr esse risco. Qual é o risco? Tem, tem filhos que estão mais resguardados, que não estão doentes há muito tempo, que estão retirados do, do cotidiano funcional de trabalho, disso e daquilo há 10 dias, por exemplo, fazendo homework, tanto quanto tem outros que estavam viajando em muitos lugares com pessoas diferentes, muito diferentes, diversas, em ambientes diversos, tanto quanto outros que, à semelhança de mim e da Adriana, estivemos em lugares de países diferentes e eu me expus muito em muitos lugares, há filas e filas de pessoas conversando, falando, abraçando, beijando, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, e centenas e centenas. Aí volta, e avião já é uma câmara de potencial transmissão, por razões óbvias, e nesse caso, nesse vírus que tem esse poder de aparente silêncio e permanência impermanente, fica mais perigoso ainda. Os aeroportos que você visita, as trocas naturais que você faz numa viagem, enfim, é impossível não haver, por mais cuidadoso que você seja. A Adriana viajou de máscara, mas eu vim com a cara limpa, mas cuidadoso, não é? Aí tem aquele pessoal que espirra 2 bancos atrás, 3 bancos na frente, tem tudo isso. E
sobre cujo espirro você não tem nenhum poder. O único poder é o da tranquilidade, fazer a sua parte, não passar para os outros se tiverem passado para você e bloquear sem ostensividade nenhuma, apenas com as medidas da sensatez, aquilo que você pode fazer. Mas então decidimos não fazer a nossa festa aqui. Além disso, tem os que reportaram amigos com quem estiveram, que se relacionam intimamente com pessoas em quem o corona apareceu. Aí já não se sabe se o outro já está infectado sem que se tenha percebido, porque estava ainda assintomático, mas pode já ter passado para você e você tem um período de incubação onde tudo isso fica assintomático. E nas crianças, especialmente, são relatórios na escola, aqui e ali, de convívios. E as crianças muitas vezes são totalmente assintomáticas. Aí vem a recomendação de não deixe os netinhos chegarem junto aos vovôs. Então, ontem eu estava vendo a ironia aqui na minha casa, porque seria a noite de fazermos a nossa celebraçãozinha aqui com os filhos locais e os netos. Mas aí cancelamos. No entanto, já há um dos meus netos, dois dos nossos netos aqui conosco, uma que mora permanentemente e um outro que veio para o aniversário do vovozinho, chegou na quinta e está aqui com a gente. Então, eu expliquei para ele o modus operandi de como a nossa separação física aconteceria, como para mim e para a Adriana é um horror. Porque neto, a gente fica com vontade de comer, de morder, de beijar, de cheirar, de molestar, de azunhar com amor. É uma vontade doida, né? De beijar e ser beijado pelos netinhos. Aí você tem que explicar que vocês estão se amando à distância, um na frente do outro. E tem que ajudar a criança a entender, e graças a Deus eles entendem rápido e facilmente, às vezes mais do que os adultos. Por quê? Porque os adultos já têm uma carga de cultura emocional vinculada ao toque, ao beijo, ao abraço, à afirmação e à validação física, que as crianças muitas vezes não têm, dependendo da idade na qual estejam. Mas o fato é que enquanto aqui em casa, ontem à noite eu estava até brincando com a Adriana, estava aquele silêncio, só eu e ela, e a Helena e o Heitor estavam na casa da Juliana com o Matheus e a Lara brincando, e eu vim aqui fora apagar ou acender alguma coisa, e o vizinho estava dando uma festa intensa, onde eu ouvia um monte de crianças gritando: vovô, vem vovô, pega vovô, vai vovô. Falei, puxa vida. Aí do lado eles não estão nem aí para aquilo que nos impediu de fazer nossa festa aqui. Eu, todavia, me sinto muito melhor e tenho muito mais consciência de que esse silêncio aqui de casa é uma manifestação de amor igualmente gritante. A diferença é que lá eles aparentemente não tiveram as preocupações, os cuidados, ou até mesmo a percepção que a gente tem abundantemente aqui entre nós. Pode ter sido isso, ou pode ter sido simplesmente daquele tipo que diz: ah, não vai ser mais uma gripe, não, que vai nos impedir de festejar. Pode ser qualquer coisa, pode ser até culpa. Tem muita gente que diz: não, eu vou lá, vou levar meus filhos, ou vou levar. Todos nós iremos lá para dar um beijo na minha mãe ou no meu pai, porque senão eu vou me sentir muito mal não fazendo isso. Como hoje eu vi aqui a carta de um rapaz que enviou para uma pessoa da família dele,
em cuja carta ele dizia o seguinte: hoje saí de manhã, mais ou menos isso. Não é exato, eu só vi uma leitura e não tenho essa memória toda. Hoje saí de manhã de casa, um dia lindo, e fui andar por aí, ver pessoas, relaxar e sentir o dia. Depois fui ao parque e fiquei com os amigos e tomamos uma cerveja deliciosa, comemos algo saboroso. Então saí vendo a vida linda e pensei, vou até a casa do meu velho, que está com 86 anos, que acabou de ficar viúvo, que está sozinho. Vou lá para ficar com ele, para dar um beijo, um abraço no meu velho, demonstrar o meu carinho. Afinal, não sei quanto tempo mais eu tenho com ele. E então hoje eu vou lá. Ele está muito sozinho. Aí depois eu fiquei sabendo que ele é uma pessoa que quase não visita o pai em dias normais. Mas justamente agora, em pleno coronavírus, ele quis fazer uma demonstração de amor carregado de culpa, de ausências. Mas queria fazer uma demonstração de um amor romântico que não guarda nenhuma relação com a realidade e que, sim, tem um poder enorme de, ao invés de levar carinho, levar também carinho coronavírus para o pai dele, que aos 86 anos tem muito menos chance de resistir à virulência desse ataque. Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei falando que o que agora me preocupa são julgamentos, porque o coronavírus está começando a produzir um clima de ano eleitoral em relação às escolhas de quem fica mais distante, de quem fica mais à esquerda, de quem fica mais à direita, de quem fica no centro, de quem fica acima, de quem entra numa bolha e diz disso não participo. Enfim, e aí são aquelas mesmas intensidades nos grupos, nos ataques, nas acusações, no vou sair, vou entrar, não, assim eu não aguento, aí discussão para lá, para cá. Olha, se você vir que o seu irmão, a sua irmã, o seu parente pensa diferente em relação à interpretação do coronavírus, fale no particular, no privado com ele, dê a sua opinião, chame e diga, olha, cuidado, eu não quero te chatear não, mas nos ambientes grupais todo mundo fica com aquela necessidade de continuar falando, escrevendo, se defendendo, acusando, diminuindo a culpa, explicando. É tudo muito, muito, muito doentio e desnecessário. Totalmente. Tem uma divergência? Faça no particular. Com todo respeito, com todo amor, esclareça no particular. Mas não ignorentize ninguém em público, de um lado e de outro lado. Você que não sente nada a respeito, não despreze aqueles que pensam diferente. É justamente a hora em que aquele princípio de Romanos 14, de Paulo, é aplicado sobre os que creem que podem comer tudo e os que creem que só devem comer verduras. É o mesmo princípio. Paulo diz, olha, só que aqui tem uma diferença. É que quem acha que pode comer tudo e que nada faz mal, não faz mal comendo tudo, comendo cozido, assado, bem feito, pode comer o que quiser. E o que acha que só pode comer uma dieta vegana ou vegetariana, não faz nenhum mal se escolher fazer isso, mas a diferença é que não há consequências contra os outros, nem contra você, nem contra terceiros em fazendo isso. Mas em relação ao coronavírus, há diferença. Então, esse princípio, que é se você pensa diferente, ele não dá permissão
para que o ignorante ou o recalcitrante, o que sente de uma outra forma e que diz, não, eu vou e faço qualquer coisa, tenha permissão de o fazer. Mas a gente deve ter a sabedoria de chamar no particular, no privado e conversar uns com os outros. Porque tem consequências. E aí depois as pessoas, se algo assim aconteça, fica primeiro aquela coisa difusa, não é? Porque sendo o coronavírus, tem os sintomáticos e tem os assintomáticos. Se é uma família grande, os sintomáticos e os assintomáticos, todo mundo vai ser objeto das perguntas acerca da letalidade para o resto da vida. Isso é muito mal, isso é muito ruim, isso é muito divisivo, isso é muito destrutivo. Então, todo mundo já sabe, digam amém. E tratem-se bem. E entendam qual é o princípio espiritual único a ser vivido e aplicado aqui. Está no Salmo 127. Diz tudo para esse tempo e para essa hora. Olha só, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Todavia, tem gente trabalhando para edificar a casa. Que o Senhor abençoa o processo e abençoa a casa. Mas isso é resultado de trabalho, de cuidado, de disciplina, de regra, de ação, de consciência, de determinação. Senão, nada sai do lugar. Os tijolos não se ajuntam como gostaria o preguiçoso para fazer a casa aparecer. Alguém tem que edificar. E se o Senhor não edificar junto, em vão trabalham os que se esforçam sozinhos. De um lado, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Tudo que eu sei que precisa ser feito. De um outro lado, eu tenho que confiar. Confiar a meu respeito e confiar a respeito dos outros. E não permitir que isso que pode chegar e fazer algum mal se transforme em algo que deixa resíduos de um mal contínuo no coração da gente. Porque eu sei que a tendência é criar uma passionalização. Vai ficando tudo muito apaixonante, já fica filho zangado contra o filho, porque visitou a casa dos pais, ou porque fez isso ou aquilo, ou porque levou os netos enquanto ele não levou. E aí essa coisa vai crescendo, daqui a pouco as pessoas estão se machucando, se ofendendo, se magoando, tudo desnecessário. A gente pode chamar e conversar ao pé do ouvido, a gente pode ter carinho, se for falado com amor, tudo entra mais fácil, tudo é melhor compreendido, a explicação é infinitamente mais à altura do que a gente anteriormente tinha como presunção de consciência. Então, gente, se o Senhor não edificar a casa, nos guardar, se o Senhor não me guardar, se o Senhor não levantar a minha muralha imunológica, não adianta tudo que eu estou fazendo de certo, porque eu estou comendo legal, eu estou tomando suplementos, eu estou fazendo tudo que fortalece. Estou evitando tudo que favorece. E estou tentando me proteger com toda a lucidez que eu tenho. Nos meus 65 anos, diabético e cardíaco. Num grupo de risco bem perigoso. Velho, diabético e cardíaco. Tenho que tomar cuidado mesmo. É como se eu tivesse 75 anos, sem diabetes e sem ser cardíaco. Mas com o diabetes e o quadro cardíaco,
os perigos baixam na minha faixa etária e me alcançam aqui onde eu estou já. Então, isso eu faço, isso é edificar a minha cidade, entendeu? Eu estou erguendo o meu muro imunológico, eu vou fazendo, vou levantando a minha barreira, vou fazendo a minha parte. Deus não fica zangado com todos os meus cuidados, não. Ele só não quer que isso se transforme numa arrogante presunção de que é isso que finaliza a nossa defesa. Porque não é. Isso é a nossa parte e que a gente tem que fazer inteira para não favorecer o inimigo nem o adversário. Mas, por outro lado, não, não saber que tem um elemento imponderável nisso tudo, para além da gente, para além da etiqueta, do combo do coronavírus, para além do distanciamento, para a gente mais rapidamente poder se abraçar, para além de todas essas coisas, tem aspectos de natureza imponderável. Essa coisa viaja onde a gente não pensa, chega por onde a gente não imagina, se instala por onde a gente nem concebe. Então, faça a sua parte, edifique a casa. Mas saibam que se o Senhor não edificar essa casa que você está edificando, essa muralha imunológica, será um trabalho vão o que você está fazendo. Até porque, ontem eu postei aí nas redes sociais uma parábola sufi que diz que a peste saiu andando na sua jornada de morte e encontrou um mulá sufi que perguntou a ele: "Onde tu vais, ó peste?" E a peste respondeu: "Eu estou indo ao Iraque, a Bagdá, matar 10.000 pessoas." E se foi. Depois de um tempo, quando a peste já vinha de volta, já tinha passado, ele encontrou o mulá e o mulá estava irado com ela e disse: "Você é uma mentirosa, peste, porque eu disse que ia matar 10.000 e matou 100.000." E a peste disse: "Não, eu fiz apenas o que disse que ia fazer, matei 10.000. Os outros morreram de medo." Morreram de medo, a imunidade baixa, o medo baixa a imunidade, a gente começa a ficar paranoico e, e aí vai se fragilizando. Tem uns que ficam paranoicos só para os outros. Para eles próprios, não, eles se sentem imunes, inatingíveis. Mas os outros são. Então, esses são aqueles cuja opressão é a da solidariedade pelo outro, policiando o outro de dia e de noite, que não faz nem a pergunta de como é que você está fazendo, está se cuidando e tal, não. Já há uma assertividade muito, muito, muito intensa. E tem outros que querem tratar tudo como se fosse um dia de Copa do Mundo, mais um domingo de Copa, ou de Brasileirão, e está tudo normal, e quem pensa diferente não confia em Deus, ou se sente muito dono do controle das coisas, quando não é assim. E, na realidade, a questão não passa por aí. Como eu já disse 15 vezes aqui, eu vou repetir. Eu tenho que edificar a minha parte, fazer o que está me sendo ensinado, o que eu estou aprendendo, e precisa ter humildade para aprender. E, de um outro lado, a gente tem que confiar. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, a minha tentativa de proteção é vã.
Há uma dimensão que está para além de mim, e eu não estou dizendo que aquele que foi atingido por isso é porque não tem fé ou não crê. Nem o Salmo está querendo dizer isso, o Salmo está nos ensinando o equilíbrio entre fé e a eficiência e a eficácia do fazer, do realizar, do construir, do proteger. É isso que se está ensinando, esse é o princípio. E o que passar disso é extremismo, contra o qual a gente tem que estar atento para que o coronavírus não se coroe nas nossas vidas com uma coroa de desentendimento, de desencontro e de tristeza, de amargura ou de ressentimento, de maneira nenhuma. Esse é o meu pedido a você, hoje, aqui, dizendo a você: faça tudo o que você puder. E faça tudo o que você puder sem paranoia, com confiança, com descanso. Não fique falando esse tema, só esse tema, só assistindo esse tema. Essa coisa vai ficando adoecidamente presente. Atualize as suas informações, atualize. Tome as precauções conforme as atualizações. E viva a sua vida com essa consciência lúcida e com essa confiança estribada na sabedoria. É só o que a gente pode, é só o que a gente deve fazer. Se você concorda comigo, se você concorda comigo, bote uns coraçõezinhos aqui, ó. Joga uns coraçõezinhos aqui. Eu queria ver uns corações. Eu não sei de quanto tempo é o delay, mas bote uns coraçõezinhos aqui. Todo mundo que concorda comigo acerca do que eu acabei de dizer, do princípio que eu acabei de expressar, coloque os coraçõezinhos aqui, dizendo amém, é isso mesmo. Obrigado, amor, disse a minha mulher, meu amorzinho. Eu te amo. E bote o seu coração aqui. Nós temos já estivemos em 1.600 pessoas, agora estamos em 927. Coloque o seu coração. E esse mesmo vídeo vai atingir até hoje à noite, logo mais, milhares de outras pessoas. Até amanhã de manhã, milhares e milhares, e vai embora. E vai chegar em muitos lugares onde eu espero que ele chegue, não com o clichê do combo do coronavírus, que eu espero que todo mundo já tenha absorvido. Mas chegue com essa palavra que você ouviu, com a compreensão psicorrelacional, psicodinâmica do poder do coronavírus de nos colocar em rotas de colisões de natureza virulentamente perversas, uns contra os outros. Tá bom? Mande para os seus parentes, corações ao alto. Mande para os seus parentes, para os seus amigos, para todo mundo que você possa. Distribua. Não tem como fazer mal, só tem como fazer bem. É um vídeo cheio de bem. Não é possível haver controvérsia. É algo tão obviamente sincero.